Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do Apocalipse, no capítulo número 2. Nós vamos ler duas porções hoje, uma no capítulo 2, a outra no capítulo 3. No capítulo 2 nós leremos os versos número 8 a 11, e no capítulo 3 nós vamos ler dos versos número 7 a 13. Então vamos fazer a leitura destas duas porções, capítulo 2, 8 a 11, e capítulo 3, de 7 a 13, ok? Antes de lermos, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a iluminação do seu Santo Espírito sobre cada um de nós, tá bom? Eu pedi oração por esses mais urgentes, mas eu não queria que os irmãos esquecessem também de orar pelo nosso irmão Marcelo. Ele tomou a vacina e teve algumas reações, né? Está em casa, por isso que não está aqui hoje, juntamente com a Jéssica que o acompanha. Também o nosso irmão Fábio e Wanda, alguns sintomas, aí ficaram também em casa, tudo isso obedecendo aquele cuidado que precisamos ter. Então, oremos por eles também, tá bom? Não nos esqueçamos disso. Então, nós vamos ler Apocalipse 2, de 8 a 11, e 3, de 7 a 13. Antes, vamos orar. Bondoso Deus, nessa manhã, nós nos reunimos para adorar o Senhor, louvar e exaltar o Teu nome, e queremos fazer isto, ó Deus, com toda a reverência, no momento em que lemos a Tua palavra, e que dados aos Teus pés, queremos ouvir, e esperamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos, toma-nos nas Tuas mãos, a começar em mim, concedendo-me fidelidade para ler, explicar e aplicar esta palavra ao coração de cada um de nós. Assim nós oramos com gratidão em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, e com perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Vamos então ler, irmãos, Apocalipse 2. Diz assim, vocês estão me ouvindo bem então? Eu estou achando meio abafado o som. Não está? É o retorno? Será isso? Ei, som. Melhorou? Agora. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, e eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Agora, capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Meus irmãos, nós temos uma relação pactual com o Senhor. Deus, por sua graça, resolveu se relacionar conosco. Fez isso no momento em que criou o homem e estabeleceu ali o pacto das obras, mostrando que entre as partes haviam deveres e também obrigações, as quais o nosso primeiro pai não cumpriu, vindo a cair em pecado. Deus então restabelece esse pacto, o pacto da redenção em Cristo Jesus, e com o seu povo eleito o pacto da graça. Mas em todo o tempo, quer seja no pacto das obras, no pacto da redenção ou no pacto da graça, a fidelidade é requerida dos pactuantes. Fidelidade. E esta fidelidade, ela não depende das circunstâncias, mas ela é um dos pilares através dos quais este pacto é erigido. Primeiramente da parte de Deus, que é o Deus fiel, e isto requerido, como disse, dos pactuantes. Adão não foi fiel, caiu, transgrediu a lei. Cristo, no pacto da redenção, foi e continua sendo fiel. E nós, em Cristo, fomos encontrados fiéis. Mas se depender de nós mesmos, não seríamos encontrados fiéis. Mas isso não muda o que Deus requer do seu povo hoje. Deus requer do seu povo, o povo crente, aquele que está relacionado com Ele por meio de Jesus Cristo, unido inseparavelmente, que em todo tempo e em todas as circunstâncias sejamos fiéis. Estas palavras aqui ditas podem ser claramente exemplificadas no exemplo que temos em Daniel e seus amigos. Basta você ler os 6 primeiros capítulos ali do livro de Daniel, que você se deparará com a realidade do que é a fidelidade na vida do povo do Senhor, inclusive com o sacrifício da própria vida. Mas o que isso tem a ver conosco hoje, na medida em que lemos esse texto das igrejas de Esmirna e Filadélfia? Nós dissemos anteriormente que estas igrejas, para efeito de estudo, seriam divididas em 3 grupos. O primeiro grupo, a primeira e a última igreja, portanto a primeira e a 7ª carta, ela seria o grupo onde a igreja estaria na situação mais grave. E aí nós vimos a igreja em Éfeso e também em Laodiceia. Situação terrível, não é? Abandonar o primeiro amor e uma imagem errada acerca de si mesmo. Depois nós temos o segundo grupo, que foram as 3ª, 4ª e 5ª igrejas, onde você tem Pérgamo, Tiatira e Sardes. Digamos que elas estão também em situação de risco, todavia, não tão grave como as 2 primeiras, mas ainda assim carecem de arrependimento. Esse terceiro e último grupo, que são a 2ª e 6ª igrejas aqui destas epístolas, as igrejas na Ásia Menor, são a igreja em Esmirna e também a igreja em Filadélfia. E essas, aos olhos do Senhor, são as igrejas que estão em melhor condição espiritual. Na verdade, uma condição exemplar. E quando Deus as toma como modelo, um dos aspectos que se sobressai é exatamente este, da fidelidade ao Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis. E por que não dizer, no caso delas, dificílima. Assim eu queria que nós hoje olhássemos para esse texto e pensássemos sobre o seguinte aspecto: a fidelidade acima e antes de todas as coisas. Fidelidade a Deus acima e antes de todas as coisas. Tomando como exemplo aí as igrejas de Esmirna e também de Filadélfia. Quando nós então passamos a ler esses textos, irmãos, nós precisamos lembrar mais uma vez o propósito deste livro, porque isso nos ajuda muito a perceber o que está aqui posto. Primeiro deles, um propósito de encorajamento em meio às lutas. Lembre disso. Toda vez que você lê Apocalipse, lembre-se que os crentes devem ler este livro. E uma primeira lição que eles devem tirar é de serem encorajados a permanecerem o quê? Fiéis ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Encorajamento. O segundo propósito desse livro, irmãos, é uma exortação à correção. Porque Deus também olha para essas igrejas e percebe que elas estão num caminho errado. Um caminho que certamente levará essas igrejas à morte. E aí então Deus exorta essas igrejas a que
conscientes do seu estado, se arrependam dos seus pecados, voltem-se para Deus e trilhem novamente um caminho de fidelidade. Então Deus está dando esta oportunidade à igreja para que ela se perceba diante do Senhor e mude o seu caminho rapidamente, não tarde. Quero ressaltar que, a despeito desses dois objetivos que temos aqui em mente, isso não quer dizer que eu só tome uma parte deles. Então, olha, para mim só serviu o encorajamento, e para outros só a exortação, a correção. Não, eu tenho que olhar a carta, esse livro, olhando aqui na totalidade, como um todo. Uma exortação para mim em todo o tempo, tanto no que diz respeito à correção, quanto também ao encorajamento. De onde é que a gente pode tirar esta ideia? Se você observar, no final de cada uma destas epístolas, você vai ver sempre a mesma expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Ou seja, não é só para uma. Possivelmente, por estarem na mesma região, essas igrejas tomaram ciência do que Deus dizia a cada uma delas. Então, se eu estiver firme, eu tenho que ter cuidado para não cair. E se eu estiver caído, eu tenho que corrigir-me, logicamente pela graça de Deus, e encontrar novo encorajamento para prosseguir. Então, tudo que está posto aqui, embora seja dado de maneira muito específica a cada igreja, vale para as igrejas de modo geral, para que nós permaneçamos sempre firmes no Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos olhar aqui, irmãos, esses dois exemplos que temos, que são exemplos de fidelidade ao Senhor a despeito das provações. Primeiramente, você tem aí a carta à igreja em Esmirna, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Lembre que todas as cartas ela tem uma estrutura, não é? Há um endereçamento, depois há uma apresentação do Senhor com uma característica específica para aquela igreja, depois há uma constatação do Senhor sobre o estado da igreja e a consequente chamada ao arrependimento ou exortação à permanência na fé, finalizando com uma promessa, tá bom? Então essa é a estrutura geral. Nesse caso aqui, como é que Cristo se apresenta? Você pode resumir essa parte B do verso de número 8 como o Deus eterno. Como é que você vê isso? Primeiro e último, princípio e fim, algo que ele já falou acerca de si mesmo no capítulo 1, na revelação que ele deu ao apóstolo João. E aquele que esteve morto e tornou o quê? A viver. Então veja, ele está falando para uma igreja que está em sofrimento, uma igreja que está presenciando a morte dos cristãos. Nada mais oportuno do que Cristo se apresentar como o Deus eterno que venceu a morte. É este o Senhor a quem esta igreja está servindo. Era nele que a igreja deveria se firmar e mirar, em nenhum outro, pois somente o Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno que venceu a morte. Como é que você pode ver isso? Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler, por favor, a partir do verso número 45, queria que você acompanhasse, tá? 1 Coríntios 15, 45, diz assim: pois assim está escrito, primeiro Adão foi feito alma vivente, Adão lá do Éden, tá? O último Adão, porém, é espírito vivificante, que é Cristo. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, o primeiro Adão natural, o segundo espiritual, que é Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, veio da parte de Deus. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem celestial. Agora veja comigo, por favor, o verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor, quem? Jesus Cristo. Que foi quem? Quem venceu a morte. Quem tragou. Então, quando lá em Apocalipse, João escreve esta visão a esta igreja, Esmirna, onde Cristo se apresenta como aquele que está vivo, exatamente isso precisa ser percebido. Eu venci a morte. Eu ressurgi dentre os mortos. Isto está fartamente dito nos evangelhos, confirmado no livro de Atos, e a epístola tem como base o Cristo que é ressurreto e tem poder, inclusive, para ressuscitar os mortos. Então, o que o Senhor Jesus está querendo mostrar ali para aquela igreja, nessas palavras iniciais, é exatamente isso. Eu sou o Deus eterno, o Deus que tem poder sobre a morte. Por que isto? E aí você observe comigo, por favor, o verso de número 9. No verso de número 9, agora Cristo vai descrever a situação da igreja, dizendo o seguinte: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias do que a si mesmo se declara judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Veja que Cristo declara conhecimento aqui acerca de 3 coisas, tá bom? A primeira delas e a segunda relativas à igreja especificamente. A terceira diz respeito àqueles que atentavam contra a igreja. E o que ele conhece da igreja? Primeiro, ele conhece a tribulação. Irmãos, essa palavra tribulação aqui, ela reflete os sofrimentos mais duros que um ser humano pode suportar, poderia suportar. Se não pela graça de Deus, nós certamente sucumbiríamos. E especificamente aqui nesse contexto, é sofrimento de perder pessoas, de ter a sua própria vida ceifada, angústias profundas. Mas observe bem, não são angústias que decorrem da desobediência ao Senhor, mas aquelas que são frutos de quê? Da fidelidade ao Senhor. Então eles estão sofrendo por quê? Porque são fiéis a Jesus Cristo. Esse é um ponto que precisa ser destacado. E aqui eu quero trazer à memória dos irmãos aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que talvez seja um versículo que a gente tem que ter de cor, não é? Dizendo o seguinte: olha, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Ou quem sabe o texto do Senhor Jesus Cristo: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa tribulação que Cristo conhece de perto, é aquela que Ele mesmo alertou aos seus discípulos: se perseguiram ao Senhor, não perseguirão os discípulos. Então, essa igreja está experimentando as dores maiores na época que alguém poderia sofrer enquanto discípulo do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso estava trazendo tristeza à igreja? Em um certo sentido, sim, porque dor sempre é dor. Mas eles se regozijavam por se considerarem dignos de sofrerem pelo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que Cristo conhece são as dores que decorrem desse testemunho fiel da igreja diante do mundo. Segunda coisa que ele conhece, irmãos, diz respeito à pobreza. E aqui tem 2 coisas que são importantes ser consideradas. A primeira delas, no que diz respeito à pobreza, porque era uma comunidade realmente pobre. Além de não ter muitos recursos, ela é uma comunidade que foi expoliada dos seus bens. Tomaram os bens. Então, você tem realmente uma comunidade, do ponto de vista financeiro, material, empobrecida. Ok? Então, esse é um aspecto interessante. A outra coisa que eu quero chamar a atenção, no que diz respeito à pobreza, irmãos, é que era uma comunidade diminuta, pequena. Então, com pequena expressão social nesse sentido, porque muita gente morrendo, alguns se dispersaram. Então, você tem uma comunidade que, aos olhos humanos, parece ser uma comunidade o quê? Pobre. Mas aí o texto informa que Cristo tem uma outra perspectiva, uma outra visão sobre essa igreja, que ela é o quê? Rica.
Ela é rica. E aqui, não tenho como deixar de ler esse texto e lembrar de uma expressão que eu já disse até aos irmãos aqui, que às vezes a gente diz, você é rico? Eu disse, eu não sou rico, eu sou rico das graças de Deus. Sou rico, sou milionário, digamos assim, não é? Porque tenho a abundante graça de Deus em minha vida. E essa era a perspectiva que Cristo queria que eles tivessem. Vocês estão sofrendo, eu conheço a tribulação de vocês, vocês são pobres, comunidade pequena, todavia eu quero que vocês entendam que aos meus olhos vocês são o quê? Ricos. Ricos. Então Cristo conhecia a igreja. E aí a terceira característica, que como eu disse, não diz respeito à igreja, mas àqueles que afrontavam a igreja, é que Cristo diz que eles são dos judeus, mas antes são o quê? Sinagogas de Satanás. Aqui é um aspecto histórico interessante. Enquanto o cristianismo estava de alguma forma associado ao judaísmo, estava debaixo do manto comum de proteção do rei. Mas na medida em que eles começaram a se distanciar, se distinguindo doutrinariamente, os próprios judeus começaram a apontar os cristãos para o imperador, a fim de que os cristãos fossem perseguidos. Estes são chamados pelo Senhor Jesus Cristo de quê? Sinagoga de Satanás. Quando é que os judeus se reuniam? Nas sinagogas. Então, estes que deveriam compreender o verdadeiro evangelho e estarem debaixo da mesma perseguição que os crentes estavam sofrendo, eles se levantaram contra os crentes para que então o Estado perseguisse os crentes. E aí, eu já falei em outro momento, e eu imagino que você deva lembrar que tipo de perseguição o Estado trazia, né? Então, matava as pessoas, separava as famílias, tomava os bens, aprisionava. O próprio João estava experimentando isto. Então, você observe que a perseguição era realmente muito grande. E os judeus entravam nisso como? Não protegendo os cristãos, mas denunciando estes cristãos para o império. Por isso que Cristo chama eles de quê? Sinagogas de Satanás. Agora, por que Cristo diz assim, olha, se declaram judeus e não são? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Romanos, porque o apóstolo Paulo dá uma definição do que é de fato um judeu, verdadeiro israelita. Então ele diz assim, vocês estão dizendo que vocês são judeus, verdadeiros judeus, e aqui não está sendo dito apenas do ponto de vista étnico, mas espiritual, mas vocês não são. Na verdade, vocês são o quê? Sinagogas de Satanás. Então, Romanos capítulo 2, verso de número 25. Romanos 2, 25. Olha o que é dito. Porque a circuncisão não tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou circuncisão. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu, olha aqui, apenas, quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de quem? De Deus. Então, você entende agora porque Cristo está dizendo, vocês se declaram judeus, mas na verdade vocês não são judeus, vocês são verdadeiras sinagogas de Satanás. Não é a questão étnica que faz de você um judeu, espiritualmente falando, mas é a circuncisão do coração. Então, Cristo conhece o sofrimento dessa igreja de perto. E para esta igreja, qual é a palavra que ele dá? Agora vamos para o verso 10 do capítulo 2. Não temas as coisas que tem de sofrer. Então, Cristo sabe que o sofrimento não cessará. Vai continuar sofrendo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Aqui ele está falando do diabo, mas não é o diabo Lúcifer, tá? É o uso que o diabo faz da máquina do Estado para afligir os cristãos. Tá bom, irmãos? E aqui eu quero abrir um parênteses importante. Você que não gosta de pensar em política segundo o padrão bíblico, eu não estou falando dessa política partidária, eu estou falando política enquanto uma disciplina de estudo, uma área de conhecimento. E não quer refletir isso segundo a Escritura,
Cuidado para você não ser encontrado aprovando medidas do Estado contrárias à palavra do Senhor. Muito cuidado com isso. Não quero mexer com política. Não. Aqui um exemplo claro da máquina do Estado sendo usada contra os cristãos. Você acha que isso aconteceu só naquele período? Você acha que não acontece hoje? Por que os missionários estão de maneira secreta em muitos países? Porque o Estado não permite o Evangelho. Por que muitos morrem ainda hoje? São perseguidos. Tem que se reunir, às vezes em ônibus, em cemitério, em porões. Pressão do Estado contra a igreja do Senhor. Então, entenda que Satanás, o diabo, como essa força do Estado contra a igreja. Está claro, irmãos? Entenderam isso aqui? Então, por favor, não seja tolo para dizer, não quero aprender sobre isso. Aprenda, leia, cresça no conhecimento disso, para que você não fique à mercê desta força. Tá bom? E defendendo coisas que, biblicamente, são indefensáveis. E eu não estou falando de partido, tá? É bom que fique bem claro isso. Bem claro isso. Prosseguindo. Então ele diz, para ser postos à prova, verso 10, estou lendo, e tereis tribulação de 10 dias. Alguns olham para essa passagem de 10 dias como literal, tá, irmãos? Mas a gente não deve compreender desta forma. Embora houvesse um aspecto circunstancial que remetesse a isso, porque geralmente está associado ao período que a pessoa duraria preso até a morte, mas aqui diz respeito ao período mais longo, ok? Uma tribulação que é persistente. E aí diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Meus irmãos, essa igreja estava sendo exortada, encorajada, em meio aos sofrimentos, ser fiel até que ponto? Até a morte. Até morrer. No Brasil teve um período, década de 60 até o final, início da década de 80, quando houve a transmissão do governo militar, 82 por ali, para o governo civil, de ocorrência de muitas torturas, de ambos os lados, viu? E eu conheci uma pessoa que ela experimentou isso. E ela disse, olha, você confessa até o que você não sabe. É muito duro. O castigo físico é muito grande. E é repetido. Então, quando você lê um texto desse, ser fiel até a morte, você pense o que é sofrer as coisas mais diversas e perseverantes, até que você possa renegar a Cristo. Era isso que estava sendo feito aqui. O que é que Cristo disse para essa igreja? Seja fiel até a morte. Até a morte. E o que ele promete? Você vai receber o quê? A coroa da vida. Quem está prometendo isso? Lembra lá do início? O Deus eterno e que venceu o quê? A morte. Por isso que é importante a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque ele venceu a morte e nele nós somos mais do que vencedores. Ok? Lembre disso. Abra uma Bíblia aí, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 31. Romanos 8, 31. Abriram? Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, morte. Está vendo que está tendo um agravamento aqui? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou espada, morte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Todos os dias nós somos entregues, mortificação da carne e sujeitos à morte. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso que Cristo diz para a igreja: eu vou dar a vocês a coroa da vida. Vocês terão vida eterna. Podem te matar aqui, mas você terá vida, porque eu, o Deus eterno, que venci a morte, prometo a vida. Fidelidade até a morte. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Daniel, livro do profeta Daniel. Eu citei esse texto no início, e eu queria que nós, mais uma vez, olhássemos para ele. Daniel, capítulo de número 3. Verso de número 16. Daniel 3, 16. Lembra do evento? Tinha que se dobrar diante da imagem, né? Aí se não dobrasse, ia para onde? Para o fogo. Aí quando eles são chamados, os amigos de Daniel, verso 16, você tem aí a fala deles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, a honra devida ao rei. Quanto a isto, não necessitamos te responder. Respondeu o quê? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu não preciso responder quanto a isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. Duas coisas distintas, né? A fornalha e as mãos do rei. Porque eles foram libertos da fornalha, mas continuaram nas mãos do rei, porque estavam sob domínio e ficaram ali, haveriam de ficar 70 anos. Então é Deus quem livra. Olha a percepção que eles têm. Se ele quiser livrar, livra. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Só que quando eles disseram isso, o que gerou isso no coração do rei? Veja o verso seguinte. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado do seu aspecto, do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Piorou. Eu li esse texto aqui por algumas razões, tá? A primeira delas é para que a gente veja mais um exemplo bíblico de fidelidade. Tá bom? É possível ser fiel debaixo da graça de Deus, confiando no Senhor. Primeira coisa. A segunda coisa que eu quero dizer para você, nós já somos, por vias normais, odiados pelo mundo, certo? Concorda ou não com isso? Mas quanto mais você for fiel, mais odiado você será. Esse riso não é sarcástico, tá? Quanto mais você for fiel, mais odiado você será. E esse ódio pode ser ódio mortal. Gente que quer o quê? Dar cabo de sua vida. Ele vai querer acabar com sua família,
com seus bens, com sua saúde, porque vem da parte do maligno, que tem como meta matar, roubar e destruir. Então, não espere outra coisa se você for fiel. Quanto mais você der um testemunho de fidelidade, mais irado o mundo ficará contra você e mais investirá contra você. Está claro isso aqui? Mas qual é a promessa que reside para os crentes de Esmirna? Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? Agora uma coisa interessante que me chamou a atenção para finalizar essa parte. Quem é que vai nos dar a coroa? Aqui não é aquele caso assim de dizer assim, olha, você vai lá no armário, vai ter um armário lá com o teu nome, você pega a tua coroa. Aqui é o próprio Cristo recebendo os crentes. Pensa nisso. Não, veja bem, não é chegar lá, tem um armário Ana Lúcia, um armário Airã, um armário Paulo Hernandes. Não, pega lá a tua coroa, não é assim não. É o próprio Cristo recebendo a sua igreja. Que bênção, irmãos. O rei vitorioso recebendo os seus súditos e concedendo a eles a bênção da coroa por terem sido fiéis. O que se compara a isto? O que se iguala a isto? As honras deste mundo? A glória deste mundo? Não, meu filho, nada se compara. Pense nisso. Viva nessa expectativa. E seja fiel até a morte. Cristo finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda. Por que segunda morte não primeira? Porque a primeira era fruto da perseguição, essa nossa aqui. A gente perseguiu, foi morto, por causa que nos mataram. E a segunda morte qual é? Vamos lá, por favor, para Apocalipse, capítulo número 20. Verso 11. A segunda morte é a morte eterna, é após o juízo final. Então, todos nós, se Cristo não vier antes, estaremos sujeitos o quê? À primeira morte. Depois do juízo, nós seremos julgados em Cristo e céu. Quem for julgado e condenado, sofrerá o dano da segunda morte, que está aqui. Depois, lá na frente, a gente vai estudar esse capítulo 20, tá? Mas só para dar um vislumbre. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o que é que Cristo está dizendo? Olha, meus filhos, se vocês forem fiéis, vocês não sofrerão o dano da segunda morte. Agora, aqueles que forem encontrados infiéis, esses sofrerão. Então, ele promete coroa de vida, né? Coroa da glória e vida eterna no Deus eterno. Ficou claro aqui? Entendi direitinho? Beleza. Então, vamos voltar para Apocalipse 3 agora. Segunda igreja fiel. Primeira foi Esmirna. Segunda, Filadélfia. Interessante que tem uma cidade, né, nos Estados Unidos chamada Filadélfia, inclusive o berço da Constituição Americana, uma cidade muito bonita, por sinal, e esse nome está associado exatamente a essa questão de amor, né?
o amor que existe entre pessoas. E esta igreja, na época, era caracterizada por isso, pelo seu amor. Primeiro para com Deus, depois para com o próximo. E ele diz o que para essa igreja? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo. Esse é um designativo divino para Cristo. Ele é santo, o santo de Deus. Ok? O verdadeiro, ele é o verdadeiro Messias prometido. Aqui não é associação com a verdade, embora Cristo seja a verdade, mas aqui é um testemunho de que Cristo é o verdadeiro Messias. E aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém o quê? Abrirá. Neste caso aqui, irmãos, é associado ao fato de que é Cristo que tem o acesso para o seu reino. Ok? Então, só entra quem ele quer e só sai quem ele quer. Então, não adianta querer insistir, porque só por meio de Cristo você tem o quê? Acesso ao reino de Deus. No Apocalipse, você vai ver também o acesso com relação à chave da morte do inferno. Ok? Então, você tem essa alusão tanto à condenação, quanto também o quê? À salvação. Ok? Neste caso aqui, ele está se referindo ao quê? Eu tenho a chave que dá acesso ao meu reino. Chave que ele abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém o quê? Abre. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando numa narrativa que temos na Escritura, lá em Gênesis, a partir do capítulo 6. Você lembra? Havia uma grande depravação no mundo. Deus faz com que Noé ache graça e manda ele construir uma arca. E depois que a arca está construída, que os animais entram, a porta da arca ela é o quê? Por quem? Quem estava dentro podia sair? E quem estava fora podia entrar? Então só Deus tem acesso ali. Nenhum outro. Entendeu? Ligou as coisas aí? Então eu sou aquele que tem o poder para abrir e para fechar. Ninguém entra sem minha autorização e ninguém sai também sem a minha autorização. Eu tenho esse poder. Então o santo, o verdadeiro Messias, o filho de Davi, ele é quem tem esse controle. Aí essa tríplice identificação do Senhor em Apocalipse 3:7. Agora ele vai para a segunda parte, que é o conhecimento das obras. Conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, quando nós olhamos esta porção relativa à igreja em Filadélfia, é importante que você considere algumas coisas que são relevantes para esse contexto. Por favor, abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 14, verso de número 27. Atos 14, 27. Podem ler aí, por favor? Em voz alta? Qualquer pessoa. Como abriram os gentios o quê? Quando você vai ler no Antigo Testamento, esse é um exemplo que Lucas registrou. Paulo, quando vai pedir oração, Colossenses capítulo 4, diz, olha, para que se me abra a porta a pregar o evangelho. Então, o que é interessante observar aqui? Naquele contexto de Filadélfia, existiam também os gentios e os judeus, que eram considerados também sinagogas de Satanás. O que é que eles diziam? E nós, judeus, temos o acesso. Esses que são os cristãos, não têm acesso. Então, quando Deus em Cristo está dizendo que conhece e sabe que ela tem uma porta aberta, é que era através dessa igreja
que o evangelho genuíno estava sendo pregado e por meio dela que as pessoas tinham de fato acesso o quê? À salvação. E não por aqueles que se diziam judeus e não eram. Na verdade, não passavam de quê? Sinagogas de Satanás. Então veja comigo agora o texto novamente. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, vocês são os verdadeiros pregadores do evangelho, e não aqueles que são sinagoga de Satanás. A porta deles é o quê? Fechada. Não dá acesso ao Senhor. O verdadeiro evangelho está com vocês, por isso que a porta está o quê? Aberta. Aí ele diz, e que tens pouca força. Por quê? Porque a igreja estava sendo o quê? Oprimida, tanto por esses falsos judeus, sinagoga de Satanás, quanto pelo Estado também. A mesma situação da igreja lá anterior de Esmirna. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, verso de número 8. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, vocês continuam fiéis, continuam pregando o evangelho, continuam o quê? Testemunhando acerca de Cristo Jesus. Dentro do contexto de Apocalipse, quando João está na ilha de Patmos, por favor, volte seus olhos aí para Apocalipse capítulo 1, verso 9. É tanto João, né? Apocalipse 1, 9. Veja que João vai dizer uma coisa aí, dividida em duas partes. A razão pela qual ele está na ilha. Tá bom? Diz assim, ó. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa, primeira razão, da palavra de Deus, pregar. E a segunda razão, do testemunho, viver. Então, quando Cristo está dizendo lá para esta igreja, no caso Filadélfia, que eles têm essa porta aberta e guardar a palavra e não negar o meu nome, é o quê? Vocês estão preservando o verdadeiro evangelho, estão anunciando o evangelho, estão sofrendo por causa desse testemunho, mas esta porta está aberta. E sou eu quem diz a hora de fechar e de abrir. Ok? Então, Cristo conhecia a fidelidade dessa igreja ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. Aí no verso 9 de Apocalipse 3, é dito assim, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu o quê? Te amei. Quando a gente olha esse texto do verso 9, a ideia é a seguinte, a igreja está aqui anunciando a porta aberta, ok? Aí aqueles que estão dizendo que são crentes e não são, eles virão até a igreja e conhecerão o verdadeiro Cristo, o verdadeiro evangelho. E entenderão que de fato aquela igreja é amada pelo Senhor e eles mesmos poderão ser conduzidos por Deus a se arrependerem dos seus pecados e a se juntarem a essa igreja. Por isso a ideia de que virão aos seus pés e conhecerão que eu o quê? Te amei. Ou seja, essa igreja que é perseguida será o quê? O instrumento para a recepção de novos crentes que reconhecerão o poder de Deus na vida daquela igreja. Um exemplo na Bíblia que a gente tem disso, de perseguidor que passou a ser perseguido, é clássico. Quem é? Paulo. Teve que se ajoelhar. Um exemplo claro disso. Tá bom? Aqueles que perseguiam a igreja e que agora estão o quê? Aos pés de Cristo, o Senhor da igreja. Que tem as chaves para abrir e fechar. Nenhum outro. Verso 10. Vamos ligeiro. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. E na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, nesse ponto aqui, mais uma vez, Apocalipse 21, a grande tribulação. Ok? Nós já estamos na tribulação, mas se aproximando da vinda de Cristo, nós experimentaremos o quê? Grande tribulação. Alguns olham para esse texto assim, os que estão sobre a terra, né? Virão sobre os que estão na terra, o mundo inteiro.
Alguns vão dizer que é sobre o mundo da época, que faz jus, porque a carta tem esse aspecto dirigido para aquele povo naquela época. Então, o povo daquela época experimentaria essa tribulação, o que ocorreu, mas a gente precisa entender a aplicação disso sobre todas as épocas. Então, hoje também nós estamos debaixo de quê? De tribulação, que será amplificada exponencialmente. Em qual período? Chamado o quê? Grande tribulação, quando estivesse avizinhando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, nós já vivemos esse período de grande tribulação sobre o mundo. E nesse sentido, qual será a função disso? Final do verso 10. Experimentar os que habitam sobre a terra. Nós seremos provados mesmo. Então, eu e você precisamos estar preparados para os momentos de tribulação. E o que é requerido? Uma palavrinha só: fidelidade. Fidelidade. Então, quanto mais quente o fogo tiver, mais fiel. Tá bom? Entenderam? Aumentou a tribulação, mais fiel. Quando ela estiver bem quente, mais fiel ainda. Fogo depurado. Ficou claro, irmãos? Mas o que é que ele diz para essa igreja que vai enfrentar isso tão fortemente, né? Verso 11. Venho sem demora. Quando a pessoa está com uma dor muito grande, o que é que ela pede de imediato? Alívio rápido. Inclusive, alguns remédios, né, fazem essa propaganda. Alívio, ainda usa a expressão, alívio imediato. Que nada. Conheço gente que toma um remédio e o alívio não vem nunca. Quanto mais se o problema for da alma, aí que não vem mesmo. Pode tomar o remédio que for que não resolve. Mas Cristo não é remédio. Ele é Senhor. E o alívio que ele está dizendo aqui não é o fim da tribulação, embora ela venha. Ele venha ao fim. Mas é o consolo em meio à tribulação. Deus nos dá alento em meio à tribulação. Esse é o alívio. Porque muitas vezes a gente tem uma mente confusa, dizer assim, eu quero alívio disso. Na nossa cabeça é o quê? É tirar o sofrimento. Não. Quem disse que alívio é só isso? Lembra de Paulo, mais uma vez? Afasta esse espinho na carne. Qual era o alívio que ele queria? Tira o espinho. Cristo disse, não. Não vou tirar não, eu vou te dar mais graça. Alívio. Para você aprender a viver com o espinho. Mas o que é que o homem quer? Tira o problema. Não. Eu vou te dar graça para viver com este problema. Qual dos dois você quer? Uma senhora sofria muito com o marido. E ela dizia, meu Deus, tira esse problema da minha vida. Isso foi real, viu? Aí eu disse, tem um jeito, irmã. É um ímpio, está fazendo a senhora sofrer. A Bíblia ensina. Aí eu abri com ela a Bíblia, livro dos Salmos, e nós lemos. Salmo 52. Doeg, o edomita, que foi o homem que denunciou Davi para Saul, e isso redundou em morte até de homens de Deus, não de Davi, porque Davi estava sendo protegido por Deus. E esse salmo é um salmo imprecatório. Aí eu disse, irmã, tem um jeito, é esse aqui. Deus converte, a senhora não quer tomar outras provisões, ou então leva. Deus, entrega a Deus o juízo. E ele fez.
Passado alguns dias de luta, a irmã chega arrependida. Eu disse, olha, primeira coisa, não fui eu que orei, tá? Nesse sentido, não. Mas eu quero que a senhora entenda uma coisa, irmã. Às vezes Deus responde a nossa oração e tira o impedimento, ou Ele nos dá graça para suportar aquele entrave. Nós temos que entender essas coisas. A igreja em Filadélfia, Deus disse o quê? Eu vou dar alívio na tribulação. Venham sem demora. Consolo, Espírito seria enviado. Mas eles continuaram sofrendo. Com graça. Então eu tenho que olhar para a Escritura e perceber isso. Qual das duas eu quero? Qual é a que Deus quer fazer? No caso de Paulo, ele diz, não vou tirar. Vou dar graça. Em outros casos, diz o quê? Vou tirar. E tira. Agora lembre, em um caso ou outro, Deus sempre nos dá o melhor para que sejamos mais santos. Não por causa de alívio. Porque no mundo caído, viver em busca de alívio, fora de Cristo, é uma tolice. Ouviram? O único que pode aliviar as nossas cargas é Cristo. Fora dele, tolice. Não esqueça disso. Não nos esqueçamos disso. Então a igreja lá em Filadélfia estava sofrendo. Foi o que Cristo disse? Esse que veio sem demora. Tirar o problema? Não. Dá consolo por meio do seu Espírito para aquela igreja. Depois você lê o Salmo 52, tá? Voltando para Apocalipse, aí Deus diz mais alguma coisa para essa igreja. O que ele diz? Conserva o que tens, fica fiel. Lembra que ela estava preservando a palavra? Conserva a palavra. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Conserva isso. Conserva a palavra, conserva a fidelidade a mim. Para que ninguém tome a tua coroa. É perseverar até o fim, firmemente. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Se você seguir no texto aí, até o final do livro de Apocalipse, capítulo 22, você vai ver esta cidade que está descendo. E aqui é muito importante a gente considerar o seguinte, preste bem atenção nisso que eu vou ler para os irmãos. A promessa do verso 12, todo esse bloco que eu li, ela é cumprida na participação dos santos na nova Jerusalém descendo do céu. Apocalipse 21. Então está dizendo, você vai sofrer aqui, essa cidade é um terror para você, mas você vai receber da minha parte esta cidade, você vai ter morada nela. Uma cidade sem aflição. Aí ele prossegue dizendo, os santos recebem a exortação conclusiva de ouvir o que o Espírito diz, para que tenham discernimento espiritual em meio à aflição, que está prestes a suportar, e não negar o nome de Cristo, pois aquilo que lhes é prometido é infinitamente melhor e mais valioso do que as dores do presente. Cristo quer que a igreja entenda, irmãos, que sempre há proveito na fidelidade. E nós não abandonemos isto. Essa é uma lição preciosa, por isso que ele finaliza dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá para Apocalipse 21, para você ver como é essa cidade? Você tem um vislumbre do céu aí? Verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus.
O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes escritos, ó. Viu lá? Lá também nome escrito, aqui também nome escrito. Que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estados. Seu comprimento, a largura e a altura são iguais. Aí ele começa a medir, aí verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda. Vocês já viram a esmeralda? Já viu? Eu fazia um trabalho, fiz algumas vezes no exército. O exército é responsável por dinamite, essa parte explosiva, controle, produto controlado. E aí eu fui para uma região, inclusive, que Sinara nasceu, Jacobina, e lá tinha mina, ouro e esmeralda. E a gente tinha que ir nas minas para verificar a questão dos explosivos lá. É parte do serviço. E lá a gente conhecia pessoas que mineravam. Olha, uma pedrinha desse tamanho assim. Era literalmente assim, que ele abria o pacotezinho, geralmente de um feltro, e mostrava as pedras. Valiosíssimas. Quando eu vi aquela pedra, eu lembrei desse texto. Eu disse, olha, essa é uma das pedras preciosas. O homem corre no mundo atrás de quê aqui? Mas o reino de Deus, o que ele tem preparado, é infinitamente mais precioso. Por isso que Jesus Cristo diz, não ajunte tesouro na terra. O precioso não está aqui, irmãos. Falar em precioso, eu lembrei do filme, né? Que é um bom filme para você assistir também, para aprender o que é precioso. Pelo precioso a gente mata e morre, né? Foi isso que ele fez. Quando não é o verdadeiro valor. Então, eu não vou ler o resto, depois você lê em casa, mas isso é o que Deus tem preparado para os fiéis. Às vezes eu fico olhando que a gente precisa ler mais Apocalipse, para a gente não perder de vista o que nos está reservado. Porque o brilho deste mundo acaba de alguma forma encantando as pessoas. Deus tem misericórdia de nós. Aí o que é que ele diz à igreja, finalizando? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finalizando, meus santos, para conclusão, aplicações. Primeira delas, a nossa fidelidade está baseada, fundamentada, alicerçada na fidelidade de Deus. Abra sua Bíblia rapidinho aí, 1 Coríntios capítulo 10, versos de número 11 a 13. 1 Coríntios capítulo 10, versos de número 11 a 13. Paulo vem narrando uma série de histórias de infidelidade do povo, e aí ele diz, agora vou aplicar isto para a igreja em Corinto, que estava sendo infiel. Aí o que é que ele diz? Presta atenção. Nem murmureis, verso 11, desculpe. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Que advertência? Não sejam infiéis como eles foram infiéis. Tá? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cair seria um ato de infidelidade. Permanecer em pé, fidelidade. Agora veja em que está baseada a nossa fidelidade, o fundamento da nossa fidelidade. Leiam juntos o verso 13. Não. Está vendo?
Meu querido irmão, se Deus não fosse fiel, jamais nós seríamos fiéis. Por quê? Porque a nossa fidelidade está baseada na fidelidade dele. E em sua fidelidade, ele não nos dá além do que possamos suportar e ainda nos dá o escape para que não venhamos a cair. Então assim, eu tenho falado o dia de hoje, já te passo, irmão, fidelidade, 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 e nós de fato precisamos ser fiéis, mas eu não quero que você entenda que você é fiel porque você é forte, como se não dependesse de Deus. Você tem que orar: Senhor, dá-me a graça de ser fiel, me ajude, me sustente, porque se você depender das suas forças, filho, você vai fraquejar. Tem o grau da nossa responsabilidade, da qual Deus não abre mão e nos comanda, ser fiel. Mas é Ele que nos sustenta. Lembre disso, dependência. Dependência. Diga, irmão Leonardo. Pode ir. A Deus. Sim. Isso. Ele intercedeu. Que excelente fala, filho. João não, Pedro. Todo mundo vai negar, não, Pedro, olha, o diabo vos requereu para fazer o que com você? Peneirar. Eu intercedi por você. Não perca de vista isso, viu? Nossa igreja, o povo do Senhor, precisa ser um povo dependente. Responsáveis, mas dependentes. Essas coisas, elas não se excluem. Elas caminham conjuntamente. Dependência de Deus, por conta de sua soberania, e nossa responsabilidade. Segundo, não paute sua fidelidade a Deus por circunstâncias, mas por princípios. Porque o fogo vai esquentar, irmãos. E aqui não é o pentecostal. Eu estou falando da tribulação. Os dias são maus, tempos difíceis virão, estão aí à nossa porta. Então não paute a fidelidade a Deus pelas circunstâncias. Quer ver um exemplo? Fidelidade de congregar, fidelidade de ser mordomo do Senhor daquilo que Ele te dá, fidelidade na educação dos seus filhos, no seu testemunho. Se dependermos das circunstâncias, irmãos, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós. E elas se agravarão. Então não paute sua fidelidade. Porque minha esposa olhou diferente para mim, hoje eu não sou fiel ao Senhor. Porque o patrão falou, hoje eu não sou fiel ao Senhor. Por favor, chega de infantilidade. Fidelidade não depende de circunstância não, meu filho. É princípio de vida cristã. Debaixo da graça de Deus. Mas todo dia a gente arruma uma desculpa. E Deus disse, não, não é assim não. Não é assim não. Fidelidade é princípio de vida cristã. Você faz juramentos e votos solenes. Nós fazemos, porque eu também estou incluído nisso. Finalizando. Não se esqueça que para os fiéis há sempre bênção da parte do Deus fiel. Deus não nos abençoa porque somos fiéis, porque não é mérito, é graça. Mas os fiéis são abençoados pelo Senhor. Quer seja com alívio em meio à tribulação, quer seja com a graça vindoura que Ele tem para nos dar. Não se esqueçam disto. Assim sendo, quero encerrar dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu espero que a gente aprenda com isso e a nossa igreja seja encontrada
fiel diante do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, Senhor da nossa vida, Deus fiel, que é santo, todo-poderoso, nós te agradecemos, Pai, porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Ainda que exortados à fidelidade, sabemos que o Senhor é quem age em nós. E nós respondemos a isto com a responsabilidade que nos compete. Toma a tua igreja nas tuas mãos e ajuda-nos para que, se estivermos em caminhos tortuosos, nos arrependamos e voltemos para o Senhor rapidamente. E se estivermos no bom caminho, caminho fiel, dos fiéis, que o Senhor nos ajude a perseverar firmes nele. Assim te pedimos em Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém.